Fala galera, Dizascope, Douglas Gonçalves por aqui para gravar mais uma vez o quadro Você Entendeu Errado e com meu amigo Saulo Daniel, direto de Salvador, para a gente poder falar um pouquinho sobre a palavra de Deus. E hoje a gente queria falar de um texto também bastante conhecido e que a gente interpretou de forma errada, né? Algumas vezes. A letra mata, que está em 2 Coríntios. E muita gente usou esse texto para falar sobre o perigo de ficar estudando muito. Tipo, né? Sua avó fala, fica estudando muito, a letra mata. E o que quer dizer esse texto? Como assim a letra mata? Além de ter sido advertido como um perigo do estudo, foi usado também, esse texto tem sido usado, e eu entendi assim, sobre o perigo de uma interpretação literal. Que a Bíblia não se interpreta literalmente, porque isso seria letra. E o Espírito seria exatamente uma revelação que vai além daquilo que está exposto somente na letra, ou somente na interpretação literal. Só que isso cai de novo no mesmo e velho problema de uma interpretação fora do contexto. Entendi. Quando a gente teologicamente vai interpretar, vai fazer uma hermenêutica adequada de um trecho bíblico, é necessário você isolar em que a gente chama de perícope. É um trecho em que se fala somente de um assunto. Você precisa identificar a perícope para você exatamente ver isoladamente o que aquele versículo está falando. Tá? Você tem que olhar, pelo menos aqui em Coríntios, é bom que você leia a carta toda, mas pelo menos se você viu o capítulo 3 inteiro de 2 Coríntios, você consegue ter uma dimensão que Paulo não está falando sobre métodos interpretativos. O que ele está falando é de duas alianças. E ele vai falar aqui no versículo 6, diz assim, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. E ele fala no verso 7 que a aliança da letra, ele chama de ministério da morte. E diz que ela era transitória. E que uma definitiva foi estabelecida pelo Espírito Santo. Se você olhar o que ele vai dizer em Gálatas 4, ele fala sobre os dois filhos de Abraão, Ismael e Isaque. Um filho da escrava, Ismael, e outro filho da livre, de Sara, e foi Isaque. E ele vai dizer que esses dois filhos são alegorias de duas alianças. Uma aliança gera escravidão e outra aliança gera liberdade. E isso reflete diretamente a aliança do pacto da lei, que é a primeira aliança, e Gálatas 4 vai dizer que H é a aliança do Sinai, onde foi dada a lei, Êxodo 20, e a outra aliança foi uma aliança dada pelo Espírito Santo, que Jesus instituiu, o Espírito Santo selou no Pentecostes. A questão que a gente tem que analisar é se houve de fato uma quebra da lei. E na verdade não houve. A questão é como a lei foi instituída. A primeira aliança, e Paulo vai dizer aqui em Coríntios... Então quando ele diz a letra, ele está falando da lei. Da lei. A letra mata, mas o Espírito, a graça de uma nova aliança, vivifica. E por que a lei vai matar? A antiga aliança tinha o preceito fundamental do caráter de Deus através da lei, só que ela estava escrita de forma exterior, em tábuas de pedra. A grande transição não é do conteúdo. O conteúdo permanece o mesmo, tanto que Jesus ratifica esse conteúdo e transforma ele em dois grandes preceitos, que se você olhar bem a simbologia e o vetor, ele vai dar exatamente o símbolo da cruz. O primeiro preceito, amar a Deus sobre todas as coisas, com todo o teu entendimento, com toda a tua alma, com todas as tuas forças. E o segundo, ama o teu próximo como a ti mesmo. Entendi. É exatamente a aliança da cruz que ele veio estabelecer. O preceito continua, ele é o mesmo. O que muda é que antes ele era exteriorizado. Você tinha que olhar para fora e aprender. Mas agora ele é um preceito interior, fruto de uma regeneração, de uma nova raça de homens criados através da nova aliança instituída por Jesus Cristo. Se você olhar bem, por que Paulo vai chamar esse ministério de ministério da morte? Quando a primeira aliança foi instituída no Sinai, enquanto Moisés estava no alto do monte, recebendo de Deus os 10 mandamentos, pouco tempo depois o povo se cansou de esperar e começou a transgredir aqueles mandamentos que Moisés estava acabando de receber. Fizeram um bezerro de ouro. O primeiro dos mandamentos, escrito nos 10, era: não terás outros deuses diante de mim. E era exatamente o que o povo estava fazendo, tendo um bezerro de ouro.
Quando Moisés chega, percebe aquela cena, enfurecido, quebra as tábuas, rasga a única Bíblia que tinha no mundo, quebra as tábuas e determina que Israel fosse purificado. Assim, não dá mais para prosseguir com vocês cocheando entre dois pensamentos, como Elias vinha falar muito tempo depois. E aquela purificação gerou um massacre sanguinário. A Bíblia fala que naquele dia cerca de 3.000 homens morreram. Meu Deus. Só que muito tempo depois houve uma nova aliança, proclamada por Jesus na cruz, em que ele mesmo instituiu. Ele fez o símbolo da nova aliança por meio da ceia. E 50 dias depois da Páscoa, o Espírito Santo veio a instituir essa nova aliança. Frise-se que o Sinai foi também 50 dias depois da Páscoa. Uau. E agora, 50 dias depois da Páscoa, uma nova aliança estava sendo consolidada e explicada para os discípulos. Naquele dia, o Espírito Santo desceu, pessoas falaram em outras línguas, pessoas de diversas nações que não entendiam nada começaram a entender. E Pedro teve um trabalho, explicar. Esses homens não estão embriagados, está cedo ainda, ninguém está bêbado aqui, nós estamos cheios do Espírito Santo. Isso aqui é o cumprimento da profecia de Joel. E só por ele ter explicado, o efeito foi o contrário. 3.000 pessoas aproximadamente que estavam mortas espiritualmente nasceram em Cristo. Uau. Por meio da aliança. O ministério da vida. O ministério da vida. Por isso a letra matou, que era exterior. Se você olhar, Nicodemos, quando ouve de Jesus, se necessário te é nascer de novo, Jesus estava dizendo que era impossível para ele fazer uma coisa. Imagina um jovem que está apaixonado por uma menina e vê, ei, como é que eu faço para ganhar seu coração? Ela vai dizer, necessário te é nascer de novo. Nascer de novo. É impossível, feio, não dá. O que ela está dizendo é não dá. E o que Jesus estava dizendo para ele é não dá, não tem nada que você possa fazer para ser salvo. Você precisa nascer de novo. Qual era o pensamento dele? Um pensamento exterior. Como é que eu, sendo grande, vou entrar no ventre da minha mãe? Era o pensamento da lei. Entendi. De fora para dentro. Uhum. Como é que eu, sendo assim, vou entrar? Não era isso que Jesus estava falando. Jesus está falando de uma nova mentalidade, uma nova aliança, que já não mais era de fora para dentro, mas agora era de dentro para fora. Entendi. É por isso que a letra vai sempre matar. Mas o Espírito, ele vivifica. O conteúdo é o mesmo. O preceito de Deus não muda, porque nele não há sombra de variação. Mas agora, a forma como ela é instituída não é por meio de um aprendizado exterior e de uma prática imitadora, mas por meio de uma regeneração que nasce e forma uma nova qualificação e uma nova raça de seres humanos, os regenerados. Uau, cara. Então a letra mata, mas o Espírito vivifica sempre. Vivifica. Olha, Deus, espero que esse vídeo tenha abençoado você, espero que esse conteúdo tenha abençoado a sua vida. Deixa um comentário com sugestões do que você gostaria que a gente gravasse nesse quadro Você Entendeu Errado. E também curte esse vídeo, compartilha com todos os seus amigos, se inscreve no nosso canal e também aciona a notificação, porque toda vez que a gente soltar um vídeo, você vai ser avisado aí. Deus abençoe você e não se esqueça, você é uma cópia de Jesus. Valeu, mano. Valeu.